Sexta-feira, 17 de janeiro, e o Bitcoin continua subindo, tá? O Bitcoin chegou nesse momento ao patamar de 102 mil dólares, 591. Isso tudo quando a gente está ali a mais ou menos 48 horas da posse do Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos. Para quem está vendo minhas análises antigas, onde eu falava dessa expectativa dessa alta do Bitcoin, que poderia acontecer antecipando um pouco até mesmo a posse presidencial do Trump, mas tem muitas possibilidades no ar nesse momento, tá? A bomba de liquidez está se desfazendo aos poucos, mas a gente ainda tem liquidez no sentido de alavancagem short para acontecer no mercado. O que isso quer dizer? Eu vou explicar para você agora. Então, se você quer descobrir quais são as resistências que o Bitcoin pode enfrentar, o que pode acontecer com o mercado, se você quer saber se você compra agora, se você vende agora, fica nesse vídeo que eu vou te ajudar a entender a melhor estratégia para você. Tudo que eu vou pedir em troca, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Dessa maneira você não vai perder nenhum conteúdo nosso. Também me segue no Instagram, @GabsCryptoLife. Tá o QR Code aparecendo aí, é a rede social que eu mais uso, então você vai me ver bastante por lá. Bom, de maneira geral no mercado, a gente vê que com a dominância do Bitcoin recuando um pouquinho, saindo lá de 58% para casa dos 57%, ameaçando até romper aquela figura subtriangularizada, para quem viu a análise de ontem, a gente vê que o mercado reagiu de maneira positiva. Não só o Bitcoin, como as altcoins. A Solana voltou a patamares acima de 210, 218 dólares, nesse momento a 220. XRP bem próximo do seu valor histórico, mesmo caindo 2% hoje. Ethereum voltando a estressar patamares bem acima de 3 mil dólares, tá? BNB subindo bastante, BNB que tinha caído também, tudo tinha caído bastante e hoje, devagarzinho o mercado vem se recuperando, tá? Enquanto isso, o mercado de ações S&P, quando a gente dá uma olhada de maneira geral, a gente vê que o mercado está bem vermelhinho hoje, tá? Com algumas empresas no verde, não subindo tanto, mas empresas relevantes como a Apple, como a Tesla, como o Google, como a Nvidia, caindo. A Apple, por exemplo, 4%, Tesla 3%, a Nvidia quase 2%. Isso é bastante para o mercado tradicional. Tudo isso porque a gente está há pouco tempo da posse do Donald Trump, o que vai mudar totalmente o jogo. Voltando para o cenário cripto, e dessa vez abrindo o gráfico, é muito importante primeiro vocês entenderem que a análise gráfica é necessária para vocês elaborarem a sua estratégia. Vocês não precisam gastar dinheiro com nada. Eu aqui, por exemplo, não assino o TradingView e consigo fazer uma análise completa, inclusive tentar assinar para vocês. Vocês não precisam assinar TradingView, vocês não precisam assinar nenhum aplicativo. Tudo a versão gratuita você consegue fazer. A única coisa que você precisa fazer é filtrar o conteúdo que você usa, que você assiste, que você consome e estudar, tá? Bom, vamos lá para o Bitcoin. Hoje a gente fez a máxima lá em 102.961, tá? A gente de fato formou essa bandeira de alta, tá? E essa bandeira de alta está bem vigente no semanal, quando a gente olha o gráfico semanal, a gente vê essa bandeira de alta bem vigente, onde aqui a nossa onda 3 de Elliott é o nosso mastro e a nossa onda 4 seria a nossa flag, a nossa bandeira aqui de correção, digamos assim. E isso aqui, meus amigos, vai entregar uma pernada proporcional ao mastro, como aconteceu na última bandeira que a gente formou. A gente formou uma bandeira aqui, igualzinho, onda 1, onda 2 e a onda 3 foi esse mastro dessa próxima bandeira. Então, não tem por que ficar desesperado, tá? E esses toques entre topos e fundos são normais. Gabriel, isso aqui é um rompimento? Não. Isso aqui a gente ainda não sabe que se é um rompimento no semanal. A gente teria que esperar essa vela finalizar e a vela da próxima semana finalizar aqui fora. Ah, mas vai passar muito tempo. Então vamos para o diário. No diário, para a gente confirmar de fato um rompimento, a gente teria que finalizar hoje acima dessa região,
e amanhã finalizar a próxima vela acima dessa região de resistência. E aí, isso daqui passa a ser um suporte ao invés de uma resistência, essa área vermelha. Tá? Tudo isso passa a ser um suporte. Por isso é importante a gente continuar assim. Porém, falsos rompimentos acontecem e é por isso que a gente tem que ficar atento. Isso daqui não foi um falso rompimento. A gente de fato rompeu, fez o topo, pegou, muita gente vendeu, teve uma resistência forte, até porque esse topo era bem previsto, e isso fez o preço cair. Isso não foi um falso rompimento. Aqui foi. No dia 6 de janeiro, a gente rompeu, fez a máxima lá em 102.514 e na vela seguinte a gente fez a mínima lá em 96 mil dólares e recuou abaixo dessa início dessa região de resistência. Então, para de fato a gente ficar empolgado e ver, precisa de fato se confirmar o rompimento. Confirmando o rompimento, possivelmente a gente pode buscar aqui o estresse nesse topo aqui de 108, 109 mil dólares, tá? Quais resistências até esse topo a gente tem? A primeira delas é a nossa resistência do Super Trend, tá? Que seria ali em torno de 103.500, 103.600. Para quem não sabe, o Super Trend ele é um indicador que ele mostra a tendência no mercado de alta e de baixa, tá? Mas ele dá falsos sinais em cenários de lateralização como esse. Por isso a gente tem que comparar com alguns outros indicadores. Garganta bem seca hoje. Com alguns outros indicadores. Mas, de fato, para a gente pensar em uma tendência de alta, pensar em estressar o 109, a gente tem que romper essa região de 103 mil dólares. Tá? Olhando para a resistência, a gente, nesse momento, está sendo segurado pela upper da banda de Bollinger, tá? Que está fazendo a nossa resistência lá em 102.300, mais ou menos. Entendeu? E isso está sendo a nossa resistência de hoje. Resta ver se os touros vão ter força para continuar jogando o mercado para cima. Mesmo com os ursos tentando jogar o preço para baixo. Tá? Aquela tentativa de uma armadilha de urso está ficando cada vez mais longe. Porém, existe uma possibilidade do mercado estar antecipando as tendências de alta do Bitcoin para a posse do Trump. E se o Trump não fizer nada, pode ser que essa antecipação no mercado leve o preço para uma zona ainda mais alta, 106, 109, 110, e depois da posse do Trump o preço caia. Similar com o que aconteceu com o halving. A gente teve e com a aprovação dos ETFs. Nos ETFs a gente teve uma antecipação no movimento do mercado, uma alta, e depois da aprovação dos ETFs a gente teve um recuo e um certo desespero no mercado. Mas desespero no mercado sempre acontece em tudo quanto é motivo, principalmente da galera desinformada. Recentemente, quando isso aqui aconteceu, esse Dragonfly lindo, o que eu mais tive foi desespero absurdo de muita gente vendendo, influencer pra caramba vendendo, falando que vendeu tudo, falando... E eu apenas acalmei vocês. E ainda fui chamado de maluco, de acusado de despertar o medo no mercado, porque eu trouxe a matéria do Cointelegraph, onde falaram que o governo americano estava autorizado a vender 6,5 bitcoins. Mas a minha ideia foi para informar vocês. Eu não falei em nenhum momento, pelo contrário, eu acalmei. Falei, gente, calma, não sei o quê. Enfim, faz parte do processo. A gente vai ter hater no meio do caminho. Mas o fato é que a minha ideia é sempre ajudar vocês, tá? Enfim, essas são as resistências aqui, tá? Ou quando a gente vem olhar o RSI, a gente ainda tem margem para subir. A gente está nesse momento ali na região de 51,62, tá? Ali em 62, a gente ainda tem margem para subir antes de pensar em ter uma resistência muito forte, tá? Então, o preço ele pode continuar pegando uma liquidez para subir. Por quê? Porque quando a gente olha aquela nossa bomba de liquidez no sentido short, a gente estava ali em torno de 3,5 bilhões, já recuou muito. A gente está agora em 1,3 bilhões de dólares. No sentido long, praticamente acabou a liquidação, tá? Mas no sentido short, a gente ainda tem 1,3. Isso pode forçar, quando o preço subir a algum certo patamar e a galera for sendo liquidada no sentido short, isso pode forçar eles a recomprarem e incentivar o preço a jogar mais para cima. É isso que está acontecendo
desde que a gente estava nesses 3,5 bilhões. 1,3 bilhões é uma excelente margem ainda para a gente buscar ali a casa dos 108, 107, 109 mil dólares. Então fiquem muito atentos a essa bomba de liquidez, que quando ela for encerrando, a gente já não vai ter mais liquidez. E aí o que a gente vai ter que fazer? Uma armadilha de urso, buscar liquidez para o mercado continuar. É assim que o Bitcoin faz. Não tem dinheiro no mercado para todo mundo, não tem market cap para todo mundo. Então ele precisa fazer esses movimentos aqui para pegar o mercado. Mas quando você tira do zoom, é uma alta. Tendência sempre de alta. Então, tirem do zoom, tenham calma, olhem a maneira geral. Tá legal? Vamos primeiro. Então, recapitulando tudo que eu falei, em resumo, tá? Vou dar um resumo aqui agora de tudo que eu falei. É claro que, vocês precisam ver o vídeo todo, não peguem esse corte. Mas, enfim, a gente, para confirmar o rompimento desse nosso padrão bandeira, finalizar a vela hoje acima dessa região, finalizar a vela de amanhã acima, rompendo essa bandeira, e passar pela resistência da banda de Bollinger em 102 mil dólares e do nosso super trend em 103 mil dólares. Então o ideal seria entre hoje e amanhã a gente romper 103 mil dólares, fazendo confluência com o quê? Com a nossa bomba de liquidez. Quando essa bomba de liquidez cair bastante, ela tiver um valor um pouco mais baixo, cerca de 500, 400 milhões, é bom ficar atento a uma possível queda para captar tração no mercado. Isso pode acontecer após a posse de Trump, caso o Trump não fale algum gatilho de preço. Porque se o Trump chegar aí na posse dele, ele falar sobre Bitcoin, reserva estratégica de Bitcoin, enfim, alguma coisa mencionando Bitcoin, provavelmente a gente vai ver outro estouro. Então, esse futuro fica um pouco incerto, tá? Mas essa é a nossa base. Basicamente, é isso que eu falei no vídeo, só que eu expliquei de maneira muito detalhada. Bom, voltando para a parte completa do nosso vídeo, a nuvem de Shimoku, que tinha uma resistência um pouco mais chata embaixo, vai ficando cada vez mais longe. Isso, entrou. Vai ficando cada vez mais longe, porque ela está em torno de 100 mil dólares. Tá? Então a nuvem de Shimoku também pode puxar a gente para baixo. O que a gente tem que fazer para não ser puxado para baixo é finalizar essa vela aqui em cima. E aí sim, tudo isso aqui vai servir como uma região de suporte. Tá legal? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. Não vou me prolongar muito nesse vídeo. Prestem atenção nos fatores adversos. Os institucionais, o Michael Saylor, a MicroStrategy, BlackRock, Fidelity, a própria Microsoft vai começar a comprar bitcoins como reserva de valor. A gente tem a Argentina, empresas da Argentina comprando bitcoin como reserva de valor. Os ETFs de bitcoin absurdos. Então, assim, todo esse fator externo, os institucionais comprando adoidadamente, isso é sinônimo de bull run. A gente ainda vai embora. A gente ainda tem margem. Eu vou até fazer uma coisa aqui. Vamos traçar a nossa extensão de Fibonacci justamente aqui quando a gente rompeu a nossa última bandeira até o nosso topo do mastro dessa bandeira. E eu vou trazer ela até a nossa armadilha de urso aqui do último dia. Pronto. Onde está o nosso número de ouro? 162 mil dólares seria o nosso número de ouro. O que isso pode dizer? Que 163 mil dólares seria o mínimo que essa pernada poderia te entregar. Tá? Quando a gente pega um mastro proporcional, a gente está falando aí de uns 77% de alta. Vamos pegar aqui 77% de alta se a gente romper isso aqui. Olha, coincidência, bem próximo à meta de 2025 que eu coloquei de 180 mil dólares. Mas tudo isso pode mudar com um presidente pró-cripto no mercado. Então é por isso que é importante vocês ficarem atentos aos fatores adversos. Tá legal? Vou ficando por aqui. Bons trades a todos vocês.